Ok, we on. Já estamos em live. Boa noite a todos. Daqui fala a Xécia Barbosa. Eu estou aqui para representar a editora Shella e hoje o nosso tema é papel das editoras na literatura angolana. Temos como convidado o nosso professor e escritor João Fernando André. Senhor João, pode apresentar-se, falar um pouquinho de si? Sou João Fernando André, professor, escritor. É um pouquinho difícil falar de nós. Professor, escritor, crítico literário. É isto. Diríamos que é isto. Muita coisa. E pode nos dizer um pouquinho, falar um pouquinho mais de si, pode adoçar um pouquinho das suas obras, se é professor, de onde dá as aulas? Sou professor da Aliança Francesa. Fica mais fácil, se calhar, assim, perguntando. Professor da Aliança Francesa e de outras instituições. E sou autor de 3 obras. Evangelho Banto é um poemário. O Dia em que uma Pedra Virou Lua é um conto infanto-juvenil. E Lumbo, a Alquimia das Palavras, que é uma obra de crítica literária, ensaios, manifestos e artigos a respeito da literatura e da música angolana. E esta última obra foi lançada pela Shella Editora há coisa de 2 meses, praticamente. E já há quanto tempo que o senhor escreve? 10 anos. Estamos nessa vida literária. Não percebi, desculpa, quantos anos? Estamos nessa vida literária há 10 anos. Há 10 anos de escrita, de aprendizagem e de prática literária. E os seus livros são apenas de música e cultura? São obras literárias. Obras literárias e didáticas. Eu vi bem o nome do último livro, mas os 2 primeiros eu não pude apanhar. Deixa eu ver aqui se consigo alguma coisa para partilhar convosco. Então, vamos lá ver isso. Deixa eu ver se encontro aqui alguma coisa pelo Facebook. Dá para ver. Antes de mais nada, gostaria de primeiramente falar para os nossos telespectadores, aqueles que nos assistem na nossa live, que para quem participar bastante nas lives, ele terá o prêmio de um livro. E também para aquelas pessoas que decidirem ou que têm alguém que querem editar, se levarem um convidado, um editor, na editora Shella, a editora irá fazer um desconto, não um desconto, irá dar 10% do valor do livro na pessoa que levar o convidado ao editor. Esse é o seu livro? Sim. É a primeira obra? Aqui há 4, são quantas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, senhor João Fernando,
Pode começar a falar um pouquinho do tema, o papel das escritoras na literatura angolana. Como é que o senhor João Fernandes vê isso? As editoras, a literatura é o conjunto de obras de um país, ok? Estas obras são as literárias e as não literárias. Sendo estas obras literárias e não literárias, para que elas venham a ser obras, devem necessariamente partir ou serem publicadas. E para o processo de publicação de obras, nós temos duas modalidades. Uma modalidade é o autor entregar o seu manuscrito à editora e esta, achando que a mesma tenha qualidade, vai publicá-la. Outra modalidade é o autor, e essa é muito recorrente nos dias atuais, é o autor financiar a publicação do seu livro. Vai para uma editora, assina um contrato com aquela que ele achar que é a melhor, e assim então ele vai fazer a publicação do seu livro. Ora, uma instituição literária normalmente pode ser um sistema literário. Para que esta seja um sistema literário, ela deve ter órgãos, ou seja, materiais literários. Estes materiais literários podem ser o livro, que é o de menos importante, vamos assim dizer, porque ele é um resultado das editoras, dos escritores, das políticas de Estado, as livrarias, as instituições artístico-literárias e também das academias. Ora, é ali onde aparece o papel das editoras. Um livro que se preza como livro, passa normalmente por uma editora. E uma editora é uma instituição, uma empresa, cujo objetivo é o de publicar livros, revistas, jornais, enfim, boletins informativos, literários e não literários. Uma editora tem, normalmente, sendo uma empresa, ela tem uma dimensão social. Nesta dimensão social, vamos ver que ela tem também um organigrama, é suposto que uma editora tenha um crítico literário, que ela tenha um editor, que ela tenha um diagramador, que ela tenha secretários, que ela tenha livreiros ou indivíduos ligados à publicidade dos livros, que é o seu produto. Ora, já se pode notar que uma editora joga um papel relevante na instituição literária.
E aqui vamos depois, mais tarde, aflorar esta conversa para vermos o caso da instituição Literatura Angolana. De momento, ficávamos por aqui. Mas falou de uma forma mais abrangente sobre a literatura. Poderia falar um pouquinho mais sobre como o senhor vê a literatura angolana, tipo a importância, o papel das editoras na literatura angolana, né? Falou assim de uma forma um pouquinho mais abrangente. Um tema ao ser abordado deve ser enquadrado. Não se pode ir ao cerne da questão sem antes situarmos quem nos escuta, quem nos lê. Ora, para o caso da instituição de literatura angolana, nós temos uma instituição literária muito conhecida a nível da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. E esta comunidade reconhece a instituição Literatura Angolana, e esta é uma instituição porque tem escritores, tem autores, tem editores, tem editoras, embora com alguns problemas. O primeiro órgão que surgiu aqui em Angola a publicar livros foi o boletim oficial. Isso estamos a dizer, que situando quem nos ouve e vê, campo da historiografia, estamos a dizer que no ano de 1845 vai surgir a implementação da imprensa em Angola. Essa imprensa que surge em Angola nos anos, no século XIX, vai jogar depois então um papel muito relevante, porque aí vamos começar a ter aquele hábito que chamamos de escritofilia, ou seja, esse gosto, esse amor, esse desejo pelo texto escrito, e vamos deixar um pouco o texto oral, que é o texto muito mais praticado nas sociedades africanas. Ora, vamos ver depois o surgimento de muitos jornais. Só até o século XX, em Angola, falamos do surgimento de mais de 50 jornais, e estes jornais da imprensa pública e da imprensa privada, a imprensa africana, podemos dizer, vão trazer a produção, o pensamento de muitos intelectuais, de muitos escritores, que uns contentes com a situação colonial, outros descontentes com a situação colonial. Portanto, vamos registrar com a independência de Angola em
1975, um dos primeiros planos de Estado, um dos primeiros projetos do presidente Agostinho Neto estava voltado ao livro, à alfabetização. E para que as pessoas pudessem ser alfabetizadas, precisávamos, naquele momento, de livros. É assim que a União dos Escritores, com o apoio das edições KK cubana e das edições Tenta portuguesas, vão fazer a tiragem de livros de nacionalistas escritores, falar do Agostinho Neto, estamos a falar de Antônio Jacinto, estamos a falar de Luandino Vieira, estamos a falar de Henrique Abranches, estamos a falar de João Abel e outros, mas de edições, publicações de livros, estamos a falar de mais de 10.000 exemplares, 10.000, 5.000, 10.000 exemplares eram publicados e distribuídos pelo país. Daí, então, se conseguir mitigar um pouquinho, vamos assim dizer, o analfabetismo que graçava naquele tempo. Ora, vamos ver depois, aí no sul de Angola, vai surgir uma produção que é pouco conhecida pelos mais jovens. Hoje estamos a falar dos cadernos embondeiros. Esses cadernos embondeiros foram muito importantes, foram publicados na antiga Sá da Bandeira, que é Lubango, e distribuídos pela zona sul de Angola e também depois distribuídos também para Luanda. E vamos notar também, então, aqui um conjunto de produções que, a partir dos anos, a partir daquele que nós chamamos como período da paz efetiva, que é 2002 até a data presente, vão surgir um conjunto de editoras, umas simplesmente seguindo a moda, porque chegou um tempo em que era moda ter editora, e muitas vezes não eram editoras, eram casas ou um quartinho. Há muitos que até nem tinham lugar, mas bastava ter um computadorzito portátil e então alguém fazia um negócio e considerava aquilo uma editora. A editora é uma coisa séria. Você viu, a Chelsea viu que eu, quando comecei a falar de editora, de instituição literária, chamei a atenção da constituição de uma editora, como ela é constituída. Sim. E agora vou dizer que materiais uma editora deve necessariamente ter. Então, ela tem um crítico literário, tem editor, tem diagramador, tem secretários, tem a equipa de marketing e sempre que possível é bom que uma editora tenha a sua gráfica. E aqui em Angola, esse seria o calcanhar de Aquiles de muitas editoras e possíveis editoras e pseudo-editoras. Ora, vamos notar um conjunto, porque às vezes também nem sempre podemos ter tudo, mas vamos notar a intenção de muita gente. Vamos notar o surgimento da editora Chá de Cachimbe, vamos notar o surgimento da editora Zila, vamos ver ainda o surgimento da Acácia Editora, vamos ver ainda o surgimento da Quilombelombe, vamos ver ainda
muito mais tarde, um conjunto de editores, como o caso da Editora Azul e da própria Sheila Editora, que está a organizar este evento, e muitas outras. Destacar aqui também o papel que a União dos Escritores, como já fiz referência, teve durante muito tempo. E há uma comunicação no nosso YouTube, Cultura e Literaturas, João Fernando André, onde nós discutimos o papel editorial da União dos Escritores. Ora, já viu que podemos considerar que já tivemos mais de 10 editoras no país. Porém, estas editoras, umas jogando um papel importante, outras nem tanto, outras agora vão se fixando no mundo dos e-books, no meu caso da Palavra e Arte, no meu caso da própria Sheila Editora, que agora vai apostar num projeto de e-books também, e é o caso das edições Handman, e outras que existem por aí. Elas têm um papel importante, mas está a ver que a abordagem aqui não está a ser uma abordagem facilitadora ou amadora, mas uma abordagem crítico-dialética, uma abordagem que vai questionando o papel de muitas. Muitas surgem como editora, mas na verdade não fazem papel de editora. Muitas ainda funcionam simplesmente como uma forma de alguém se tornar famoso. Às vezes nenhum livro publicou, mas é chamado de editor. E nesse caso, a Sheila Editora tem feito um bom trabalho, tem, usando aqui a expressão, passe a expressão, tem dado chapada sem mão a muitas editoras. É só notar que ela surge recentemente, isto é uma bebê, a Sheila Editora, tem quase 4 anos, ela surge em 2017 praticamente, e de 2017 até aqui já publicou mais de 12 obras. Uma editora, vamos ver, muitas que surgiram em 2014, 2013, 2010, ou mesmo 2000, só tem um livro ou 2 publicados. Então já se questiona um pouco aqui o papel das próprias editoras. Bem, aqui temos algumas perguntas, todas da mesma pessoa. Pode começar a responder algumas. Claro. A primeira, do Nunes Bartolomeu. O que tens a dizer sobre o aumento da quantidade de escritores em Angola? Há uma desvantagem nisso ou apenas vantagens para a pátria? Se quiser ser escritor, que seja. Agora, o que acontece hoje nesse mundo líquido é o querer ter em detrimento do querer ser. Há muitos que se dizem escritores, não são escritores. Uns só são autores. Porque há uma diferença entre ser autor e ser escritor, no ponto específico. O escritor trabalha com a ficção, com a imaginação, com a recriação. O autor trabalha com a informação. Ou seja, na televisão, vende-se muitas vezes a ideia de que temos muitos escritores, que andam a ser lançadas muitas obras literárias. Isso não é verdade. Vamos lá ver a informação. Chelsea Barbosa lança a obra Como Educar os Filhos.
lança obra literária como Educar os Filhos. Isso é uma informação falsa. Como Educar os Filhos com conteúdo de psicologia ou de sociologia não faz de um livro obra literária. Obra literária remete à ficção. É uma obra didática, é uma obra informativa, mas não é uma obra literária. Ora, vai então notar que o surgimento de vários indivíduos a escrever resulta também da educação. Isso significa que temos mais jovens a lerem, mais jovens a questionarem, mais pessoas a pensarem, mais pessoas a contribuírem para aquele que é o pensamento da sociedade angolana, ao surgimento, o aumento do número de escritores ou autores é positivo. É positivo. Agora, nem tudo isso até é bíblico, nem todos que me chamam pastor entrarão no reino dos céus. Certo. Preciso termos cuidado. Há muita coisa a ser lançada que não devia ser lançada. Há muitos livros a serem publicados que não deviam ser publicados. Mas, bom, como há democracia, e a democracia que nós temos é o poder do povo, então é aceitável que as pessoas lancem as obras. E agora caberá ao leitor. Também há leitor para tudo, há gostos para tudo, há leitores para tudo e para todos. Os escritores têm comunidades de leitores. É isso, Chelsea. É isso. Tem aqui mais uma questão. Um monte de questões até. Vamos embora. Será que as editoras em Angola têm facilitado o trabalho dos escritores no momento da edição, este momento financeiramente, no momento da edição e publicidades, etc? Não. Não tem facilidade. Cada vez mais não tem facilidade. Não tem. Mas muitas vezes os escritores também, ou os autores, não têm facilitado as editoras. Quer dizer, aqui 50-50, diria um americano. Estamos a falar aqui de uma editora, é uma empresa. Certo. Por isso é que alguém ouvi um dia um editor a dizer que uma editora não é uma igreja para ficar aí a publicar tudo de favor. Não, uma editora é uma empresa. O editor tem que comer, a secretária, para estar aí bonitinha, tem que ter algum dinheirinho. O diagramador tem que comer. O crítico literário também tem que comer. Então, uma editora é uma empresa. E o que é que nós vamos notar cá para Angola? Estamos a falar de um país onde as políticas voltadas ao livro não têm operado. Ou seja, o papel é muito caro em Angola. Quase que não temos produção de papel local. Quer dizer, a produção de papel é sempre da Índia, Portugal, China ou um outro lado. Então, as editoras têm que comprar papel. As editoras vão importar
papel. E as editoras têm ainda que também pagar o pessoal administrativo. Certo. Ora, uma editora só vai lançar um livro, vai investir o seu capital, Aquele processo que eu chamei a atenção quando situava a conversa, vai lançar um livro de um autor ou de um escritor sem que o mesmo pague alguma coisa, quando ela tem confiança neste escritor. Ela sabe que esse escritor é popular, esse escritor tem qualidade, esse escritor tem uma comunidade de leitores. E aí ela aposta, porque sabe que vai ter retorno. Agora, não essa é uma coisa, é um processo que não se chega do dia para a noite. É preciso trabalho duro, é preciso sacrifícios do corpo e da alma. E este sacrifício, nem todo mundo está disposto a fazer. É isso. Mas todo mundo quer ter livro publicado. Então, se muitos apenas desejam ter livro publicado, devem negociar com as editoras. E a Shell Editora tem mostrado esse carinho pelos escritores. Outras editoras também têm feito isso, mas umas também não têm feito isso. E há até aquelas editoras que chegam a prejudicar certos indivíduos que simplesmente querem ser escritores. Então, ele diz que vai publicar, o indivíduo manda o livro e o livro nunca é publicado e nem recebe alguma resposta. Ora, são atos de maldade, são atos negativos. As editoras, portanto, não têm facilitado grandemente a vida dos autores, e os autores também não têm facilitado em grande parte a vida das editoras. Primeiro vamos ver muitos livros que vão para as editoras. Os indivíduos, como eu dizia, que querem ser autores ou escritores, muitos escrevem mal. Tem problemas de escrita, graves problemas. Ele até quer dizer alguma coisa, e às vezes é alguma coisa boa, mas o modo como diz, só Jesus na causa, diria o nosso povo. Infelizmente, é a nossa realidade. Ora, a editora precisa pagar um revisor, precisa pagar um reconstrutor, porque às vezes as editoras reconstruem mesmo obras. Não faz só trabalho de edição, não, ele reconstrui mesmo. Okay? Então, é preciso que haja mais afeto, é preciso que haja mais colaboração e mais compreensão entre o autor enquanto material literário e a editora enquanto material literário. Temos aqui deixa-me ver. Por que as editoras não podem pensar num programa de caça-talentos para assim puxar esses jovens que têm as suas artes armazenadas por falta de finanças e editoras?
A editora, enquanto uma instituição social, Uhum. deve jogar esse papel. Há muita coisa. É aí onde eu costumo questionar, às vezes, o papel ou a prática destas editoras ou das supostas editoras, que muitas vezes são empresas fantasmas. O que acontece? As mesmas não têm planos para atrair clientes. As mesmas não têm planos para criar concursos literários. Quando você cria concursos literários, você chama um conjunto de indivíduos que escrevem para a sua editora. Você está automaticamente a publicitar Uhum. a tua editora. Mas isso só é possível para aquelas editoras que têm bons secretários para a área de marketing e comunicação, ou aquelas editoras que têm consultores. Preciso ter consultores. Um consultor vai dar ideias do que se deveria fazer para que as mesmas possam então angariar mais fundos. Uhum. É isso. É isso. Podes dizer um pouquinho o que é que achas sobre a Sherla Editora? Sherla Editora? Se viu durante a comunicação, nós até aqui já referimos o papel importante da Sherla, que é uma editora pequena de nome e pequena de pessoal, mas grande de intenção Uhum. e de prática. O que é que vamos notar nessa Sherla Editora? Uma editora que surge praticamente em 2017. Já tem mais obras publicadas do que muitas editoras que surgiram Muito antes. há 10 anos, 20 anos, 14 anos, 8 anos. Né? Só para ver que não é, não é o que se fala, mas é a intenção, é o trabalho. Uhum. E Certo. a Sheila vai mostrando esse trabalho. E veja que a Sheila Editora tem a sua sede fora de Luanda, num país centralizado como Angola, onde muitas vezes se confunde a capital com o país. Então já pode ver que hoje a Shell é uma editora invejada por muitas das suas concorrentes. Como é que uma editora que não tem Luanda tem autores publicados, publica grandes autores de Luanda? A Shell publicou José Luiz Mendonça, publicou João Tala, publicou João Fernando André, que é no momento o escritor mais querido de Angola, assim dizer, para os jovens escritores. Publicou Helder Simbad, que é um dos grandes críticos literários. Publicou Padres. Publicou não só na Huila, mas fora da Huila. Publicou em Luanda, Kwanza Norte, publicou
em Benguela e mais uma ou outras províncias, só para sentir o papel que esta Sheila vai desempenhando. Está agora a ver a questão da edição de obra em cabina, por exemplo, e tem projetos para fora de Angola, que é trazer obras de autores alótones para aqui a nossa instituição. Então é uma editora que, com as suas falhas, mas vai fazendo o seu trabalho e, como dizia alguém, só não erra quem não trabalha. É verdade. Poderíamos dizer, vendo que já fez algumas publicações ou alguns dos seus livros foram editados na editora Shell, um pouquinho das vantagens e desvantagens que o senhor tem em trabalhar ou teve em trabalhar lá? Bom, a Shell Editora é daquelas editoras que dá voz ao autor. Uhum. É uma editora que não usurpa a ideia do autor. Temos editoras que, eu disse, reconstruem obras. Uhum. E temos editoras cujos editores são também escritores falhados, que vão olhar para toda a obra como se fosse sua obra. Ou seja, o editor, você vai lá com uma obra e ele olha para a tua obra como se fosse obra dele e quer transformar a tua obra ao ponto de quem olha para a obra vê que essa obra é do editor, não é do escritor. Quem lê é do fulano. Portanto, na Shell Editora isso não acontece. O editor Domingos de Jesus e o seu time têm consultores e ela vai fazendo o seu papel muito bem, tem um dinamismo e tem um apoio e liberdade de expressão para o indivíduo, cada indivíduo. Lá vai publicar. Tem aqui uma pergunta do Nunes, mas o senhor João já respondeu, perguntou quantas obras aproximadamente foram publicadas pela Shell Editoras. Pode repetir? A Shell está com mais de 14 obras publicadas. Uhum. Está com mais de 14 obras publicadas. Só no ano passado, a Shell foi, se não a primeira, foi das editoras que mais obras publicou num ano de pandemia. A Shell no ano passado publicou mais de 9 obras num ano pandêmico. Isso é trabalho. Há editoras que não passam de 1 ou 2 obras por ano. Isso é trabalho, isso significa que a mesma tem sido apreciada, tem sido acarinhada, tem sido protegida, tem sido bem acolhida pelos autores, pela comunidade leitora e pelas instituições que poderiam ajudar mais a Shell. A Shell merece um crédito. Uhum. A Shell merece um crédito. Pena que as nossas instituições bancárias e quem de direito
ainda não pensa tanto nas coisas culturais, mas a Sheila merecia um crédito e merecia um reconhecimento por A nível parte nacional. das autoridades da UILA, das autoridades da Zona Sul, das autoridades de Luanda e das autoridades do país. Só vê que é uma editora de jovens, um projeto de jovens. E hoje é muito difícil encontrar jovens com projetos do livro. É mais fácil vender cuca, é mais fácil vender eca, é mais fácil vender qualquer outro álcool do que vender livros. Porque o livro hoje compete, o preço do livro hoje compete com o preço de 1 quilo de feijão. Nunes Bartolomeu, isto não, segundo o editor, ou segundo o diretor-geral, ele disse que foram mais 50 livros no seu todo, mas só esse ano, segundo João Fernandes, foram mais de 9, ou mais ou menos aproximadamente 9 livros. Então, na sua existência geral, ou total, foram mais 50 livros. Tem também uma pergunta do Jorge Antônio. Ele diz: como as editoras podem ajudar os escritores principiantes a melhorar cada vez mais? As editoras podem criar programas ligados à formação artístico-literária dos jovens que almejam vir a ser escritores. Elas podem ter contato com cursos com críticos literários, com academias, e com estes fazer então aquele processo de formações intensivas e não só, e também por meio das obras que vão publicando. Se elas se abrirem para aquela que é a publicação de obras didáticas, podem pedir aos escritores, aos autores, para então publicarem obras voltadas ao fenômeno artístico literário. Falamos de dissertações, de monografias ligadas às letras. E isto, com certeza, ajuda na formação de novos escritores. Ok. Entendi agora. Mais uma pergunta do Nunes Bartolomeu. Deixa-me procurar aqui. Quais são as políticas que todas essas editoras... Quais são os procedimentos necessários para publicar um livro na editora Sheila? Ou mesmo trabalhar com a mesma? Os procedimentos são ser convidado ou recorrer à Sheila com o seu manuscrito, olhar para a política de publicação. Atenção, as pessoas às vezes também entendem mal as coisas. Você diz uma coisa e as pessoas entendem outra coisa. Hoje é muito comum isso, o que é feio. E só mostra o problema que vamos tendo a nível da compreensão, a nível da literacia.
a falar, por exemplo, eu estou aqui a dizer ser convidado ou ir ter com a Sheila. Quer dizer, se você foi convidado, é suposto que a editora vai pagar os custos, confia no seu trabalho e então ela quer publicar contigo, ou uma das suas obras. Se você recorre a Sheila, então você vai ter que dançar ou fazer parte da dança ou de um acordo com a Sheila editora. No caso, podem ter um acordo a respeito da publicação da obra, podem ter um acordo a respeito dos lucros, podem ter um acordo a respeito da imagem, por exemplo, podem ter um aspecto ligado a subprodutos, ou seja, um livro é feito sofre um processo, ele resulta de um processo melhor. Por exemplo, eu posso, com a Sheila editora, levo o meu manuscrito e digo que quero só revisão. E a Sheila vai fazer isto com os seus técnicos, os seus colaboradores. Ou posso ir para lá e dizer que quero só diagramação. Ou posso dizer que quero simplesmente paginação. Ou então quero o mesmo livro publicado. No caso de querer um livro publicado, então eu preciso chegar a acordos. E estes acordos podem beneficiar as duas partes. A Sheila tem acordos que chegam a beneficiar as duas partes. Há acordos em que o autor não paga, há acordos em que o autor paga 70%, há acordos em que o autor paga 50%, há acordos em que o autor paga 40%. Então, isso depende muito do momento econômico e também da qualidade e do público que o autor tem ou tenha. Tem uma questão que eu também gostaria que explicasse um pouquinho mais. Também do Nunes Bartolomeu. Acho que já temos um vencedor. Gostaria que o estimado explicasse mais sobre os livros literários. Será que o livro, como o senhor tinha dado o exemplo, né? O livro da Chelsea, Como Educar os Filhos, a autora não estaria fazendo uma obra literária? Gostaria que explicasse. Bom, isso já está muito voltado ao nosso trabalho de consultoria e aulas particulares que temos dado a respeito de fazer artística literária. Mas, bom, vamos aqui, não vi fora isso, explicar um pouco esse processo. A obra literária deve estar ligada à recriação da linguagem. Um romance, por exemplo, um poema, um poemário. Um poemário é um conjunto de poemas feitos livros. Uma obra de contos. Ou seja, eu tenho a linguagem e dou um caráter artístico a esta linguagem. Uso figuras de estilo. Lá nesse livro que eu dei exemplo, que poderia a minha amiga Chelsea lançar, a Chelsea vai dizer: atualmente, devido ao estresse,
Os pais têm batido nos filhos. Está a comunicar o referencial, está a usar a linguagem informativa, a função da linguagem informativa. Agora veja o que é que um escritor faria, o trabalho do escritor. Eu diria, tendo em conta que temos vivido tempos nublosos, em que os pais, devido à dança do estresse, que têm vivido, por causa dos seus afazeres, os pais têm, sempre que possível, colocado as mãos, se não mesmo usando mangueiras quentes para educar ou deseducar os filhos. Viu como é que há um labor estético da linguagem? Aí estou a falar não só da linguagem informativa, da função da linguagem informativa, mas eu estou a falar também da linguagem, a função da linguagem metalinguística. Então, há uma troca de códigos para informar e no texto literário eu vou procurar trazer informações, mas também vou procurar levar o indivíduo a ter aquilo que chamamos de catarse. A catarse é a expurgação da alma. A catarse é aquele sentimento de beleza, aquela reflexão em torno do... Mas por que ele disse mangueiras quentes e não disse palmatória? Será que uma mangueira é quente? Então a mangueira tem vida para ser quente. Não, esses todos os questionamentos surgem por meio da produção do texto literário. Uhum. Tem uma pergunta do Antônio Jorge. O que aquela editora faria se um escritor estivesse à obra para publicar, mas não tivesse dinheiro para tal? Bom, isso dependeria, acredito que aquela editora, o conselho, a mesa de leitura. Uma editora tem que ter mesa de leitura. A mesa de leitura daquela editora leria a obra, caso a obra tivesse os requisitos que aquela editora entende como necessários, para a publicação, a Sheila podia muito bem publicar a obra. Então, é uma questão de conversar, é uma questão de entender, é uma questão de, acima de tudo, ir para lá. Tem os e-mails, estão nas redes sociais, tem os números, ligar, porque às vezes as pessoas ficam com medo de ir às editoras por causa dos preços, mas nem todas as editoras são assim. As editoras às vezes entendem os escritores, a intenção dos escritores ou dos autores, e conseguem às vezes fazer uma ginica no sentido
Com pouco, fazer muito. A Shell Editora tem feito muito com pouco. Certo. E há editoras que têm muito e fazem pouco. Uhum. Então, é preciso olhar para aquela máxima pessoana. Deus quer, o homem sonha. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Tem que recorrer. Bebê que não chora não mama, é isso que se quer dizer. Se não sente fome, não chora. É isso. Contacte a Shell Editora no sentido de falar a respeito, negociar isso. Enquanto autor da Shell Editora, tenho notado essa abertura da parte da mesma. É bem possível que ainda esse ano viemos a lançar mais uma obra e isso graças aos apoios e à intenção da mesma editora. Uhum. E sabe dizer mais ou menos quanto tempo leva uma editora a editar ou a fazer a impressão de um livro? A impressão é fácil, de uma semana, um dia, você, ou 2 dias, pode imprimir 500 exemplares. Agora, o problema é a produção do livro, é um processo. E esse processo tem etapas: leitura, correção, revisão, diagramação, edição, paginação, publicidade, impressão e venda. Às vezes o leitor não tem noção do esforço que as editoras fazem para a publicação de um livro. Às vezes são noites mal dormidas. Como eu disse, exige muitas vezes esforços do corpo e da alma. Mas assim, por exemplo, um livro aproximadamente de 30 páginas, a impressão pode ser que seja no mesmo dia, mas o trabalho total desde que o autor entrega à editora até a impressão. Depende Mas, muito, depende muito. Depende muito da dinâmica, depende também se o editor, se o autor vai pagar e tem contratos, porque há contratos, quando o autor paga a publicação de autor, ele estabelece prazos. Até o dia X, quero o meu trabalho. livro. Então, a editora está a prestar um serviço e tem que cumprir com o seu papel. Tem que honrar a sua palavra. Agora, há muitos elementos, tanto é assim que às vezes muitos escritores às vezes dão uma data, ele fez um pagamento, às vezes também ainda nem fez todo o pagamento, só pagou 20%, mas já está a exigir serviços de 100%, como editor ou o presidente do Conselho de Administração da editora disse que provavelmente no dia X teria a obra, chega o dia X, a obra não está feita, ao mesmo não tem prudência, e já quero pedir o meu dinheiro, eles querem difamar as editoras. Então, isso é feio, é preciso alguma prudência. Não podemos forçar as coisas. Quero ter livro publicado, vai ter livro publicado, mas não precisa forçar como se fosse já o último livro do mundo. Não, é com calma. É com calma. É um processo. Até um bom autor, um bom escritor, não luta tanto
não luta tanto para publicar uma obra, ele simplesmente faz o seu trabalho, tem o seu papel, que é escrever e manda para a editora. E se me perguntarem, então, onde é que está a obra? Está com a editora, vão lá perguntar à editora. É assim. O meu trabalho não é editar livros. Tem mais uma pergunta do Nunes Bartolomeu. Quais políticas que todas as editoras têm tido na propagação da literatura e da abertura para jovens escritores? Algumas editoras têm tido este papel. Umas, na verdade, as editoras têm pouco papel, têm desempenhado pouco essa dimensão social, tal como muitas empresas. Mas algumas têm de quando em vez apresentado projetos ligados a isso. A Shell Editora tem um projeto ligado à literatura infantil, por exemplo, a literatura para crianças, queremos dizer. A Shell Editora agora veja que tem, por exemplo, esse projeto de diminuir os gastos dos autores, que levam autores às editoras, à mesma para publicar. A Cássia Editora teve um concurso literário há um tempo esta parte. É isto que nós vamos notar. Tem mais uma questão do Alexandre Antônio. Como é que as editoras angolanas tratam o e-book? E com o que é mais democrático, o e-book ou a imprensa? Mais democrático? Sim, o que é mais democrático, o e-book ou a imprensa? Essa pergunta merece uma reconstrução. Senhor Alexandre, pode reconstruir, pode voltar a... Não precisa. Eu entendi a intenção dele, mas as palavras têm que ser readaptadas. Durante muito tempo, com o surgimento da imprensa de Gutenberg, nós notamos a ânsia pelo texto escrito publicado em papel físico. Porém, este papel físico trouxe também problemas para o ecossistema. Ou seja, não se imagina quantas árvores andam a ser mortas, literariamente, para a produção de livros. As pessoas só querem um livro, mas não pensam que estão, em parte, a dar cabo das árvores para terem os livros aí. Então, o papiro exige morte de árvores. Ora, com o surgimento do novo século, este século XXI, sobretudo na última década, esta de 2010 até 2020, vamos aqui ao presente, continuando, nesta nova década que começamos, começou-se a apresentar um pensamento crítico. Será que todo livro deveria mesmo ser impresso? Devia mesmo ter... Há tanta necessidade de livros físicos? Os amantes do livro dizem que sim. Os amantes do livro físico, aqueles que gostam de sentir o cheiro do papel, aqueles que gostam de fazer anotações. Mas hoje temos soluções mais ecológicas. E uma dessas soluções é, então, o livro eletrônico, o e-book, a disponibilização dos livros em PDF e
Aí é uma questão de olharmos para questões, hacia a redundância, para assuntos voltados ao prazer, em primeiro lugar, aos gostos, às intenções e aos prestígios. Ou seja, o livro físico tem relativamente mais prestígio Certo. na sociedade do que o livro eletrônico. O livro eletrônico, há quem lê um livro eletrônico e ainda desconfia. Olha para o livro eletrônico e diz, onde é que você tirou esse conteúdo? De um livro, não no livro. Já tem um livro eletrônico. Mas é um livro eletrônico. Se calhar é um pirata que fez aquilo, é um plágio. Nem sabe de onde é que veio aquilo. Então há essa desconfiança. E há instituições que, por exemplo, o autor precisa demonstrar que é mesmo autor. E ele vai lá dizer, eu tenho as minhas obras. Onde é que estão as obras? Vão estar eletrônicas, você não é sério. Às vezes podem notar há ainda essa tendência de olhar para alguém que se diz escritor e que, na verdade, só tem as suas obras no formato eletrônico, como alguém que não é sério. Portanto, a sociedade ainda não conseguiu liquidificar o valor do livro físico em papel físico. Uhum. Portanto, em termos democráticos, se quiser entender democrático aqui como o poder do povo, o poder para o povo e com o povo, e o povo tem o direito à informação, atualmente os livros eletrônicos são aqueles que mais circulam de continentes para continentes e são aqueles que mais vão trazer informações a serem partilhadas pelas comunidades leitoras. Isto porquê? Porque quase hoje, grande parte das pessoas que vivem nas zonas urbanizadas, se assim quisermos considerar, têm um smartphone, ainda que muitas vezes pirateado também, mas bom, são smartphones. Sim, permitem a leitura de PDFs. No mundo 1, muitos usam o Kindle, que é o Kindle ou Kindle, dizem Kindle, e este Kindle é muito melhor para ler, porque há também perigos. O livro físico é de fácil leitura e não traz problemas dos olhos. Já o livro eletrônico pode trazer problemas dos olhos, principalmente estes PDFs que andam por aí a circular, às vezes até sem o consentimento dos autores, porque há uma rede, eu ultimamente tenho feito reflexões enquanto filósofo em torno dos e-books e dos PDFs. Muitas vezes os PDFs são meios também de banalizar o esforço dos escritores. Porque o escritor faz uma obra e publica no formato físico e aparece um indivíduo lá da editora e disponibiliza o PDF, que é o miolo para todo e qualquer leitor. Isso também mostra um desprezo pelo esforço do outro, do escritor, que merece comer um pouco do seu sacrifício. Perdeu noites a escrever. Escrever é como dar a luz, diria a minha amiga Stella Constantino.
Escrever é como dar à luz. Escrever é como ter um parto, é um ato doloroso. Quem sabe escrever sabe que escrever é um parto. Pegar o sofrimento dos outros e transformar aquilo em algo bonito ou não é um sacrifício. E aparece um Chico esperto que vai lá disponibilizar. A pedir PDF, eu já vi alguns leitores e admiradores a dizerem boa tarde, senhor Fernando, olha, eu vi, falam muito de ti, será que podes me disponibilizar uma obra eletrônica em PDF? Mas como é que eu vou disponibilizar uma obra eletrônica em PDF? Como assim? Ele nem pensa que eu tenho que comer do meu trabalho para que eu possa ter mais motivação para escrever. E as editoras também muitas vezes esquecem desse lado. Como às vezes elas patrocinam toda a edição, em parte também muitas vezes deixam o autor à deriva. Há tempos o escritor Nguimba Angola deu uma entrevista ao David Gaspar, um jornalista, e disse que nunca viu dinheiro da literatura. Quer dizer, é grave quando o autor não chega a ver nenhum kwanza do seu trabalho. Mas bom, o mundo continua e a história nos julgará. Eu acho que a segunda questão do Alexandre Antônio foi também respondida. Senhor Alexandre, por favor, pode dar um feedback, se for respondida. Consoante esta pergunta, então pode notar que o senhor João, o senhor prefere livros físicos do que eletrônicos. O livro físico é um livro de prestígio social. Por isso é que você pode lançar um mega livro no Kindle, no mundo 1, fala-se aí na Rússia, fala-se de Kindle, nos Estados Unidos fala-se de Kindle. Não sei se o Biden terá fechado as portas para a Rússia também para a entrada de Kindle, mas acredito que não. Mas fala-se hoje do Kindle, que é um modo de ler. O Kindle é uma tentativa de adaptar o livro físico. O Kindle não é um e-book normal. É só olhar para o modo. Ele tem o modo de leitura, é quase que como se estivesse a ler um livro físico. Não é como um PDF qualquer que pode trazer problemas dos olhos, tem muita iluminação, e aquilo também, no processo de assimilação, traz alguma distração cognitiva. Okay? Então, incentivamos a publicação dos livros, dos e-books, mas somos críticos à divulgação dos e-books, dos miolos, que são mesmo miolos, ou PDF, como muita gente diz, mas que são miolos ou estruturas dos livros que, se foram físicos, vai acontecendo pela internet. A pirataria, há um conjunto de divulgações de e-books. É preciso separar. Uma coisa é o e-book e outra coisa é o PDF. Nem todo PDF é e-book. Nem todo e-book é PDF. Não é bem assim. Não é bem assim. Qual seria a diferença? O PDF é um miolo, é um formato, ok? O resultado final de um livro diagramado, de um livro editado, de um livro revisado, vai dar num PDF. E esse PDF tem uma intenção. A intenção é que este venha a ser publicado em físico, em primeiro lugar. Por isso é que, quando o objetivo é de publicar
este PDF em físico, ele não é um livro, aquilo não é um livro, não. Quando o objetivo é publicar em físico, aquilo é um miolo, ou seja, um cérebro, é uma estrutura, é um plano que foi concretizado no físico. Calma. Agora, quando vamos fazer o formato PDF e disponibilizar, podemos dizer que é um livro, mas não é bem um livro eletrônico. Não é bem um livro eletrônico, é um documento só. Para ser se notar mesmo as edições de e-book, um e-book é muito diferente de um PDF. Por isso é que nem todo PDF é um e-book, mas todo e-book pode ser PDF. Essa reflexão que apresentamos enquanto filósofos. Vamos uma última questão. Tem até mais duas, mas acredito que será feita apenas só uma. Pode fazer as duas e fechamos. Ok. A primeira. Eu sou o mais querido. Eu lido bem com todos. O que a Shella Editora tem feito para incentivar a juventude a ganhar gosto pela escrita e leitura de livros? Shella, essa pergunta pode ser até já ultrapassada. Vamos ver que a Shella publicou mais de 50 livros. A Shella tem cerca de 50 livros publicados. A Shella tem um projeto, apoia projetos voltados à leitura. A Shella dá voz e vez a novos talentos da literatura angolana e não só da escrita angolana. Portanto, a Shella tem feito o que pode fazer e como pode fazer. Com pouco, dizemos, mas tem feito o seu papel, se desenrascando. A Shella tem feito um trabalho, e a palavra é mesmo essa, desenrascado. Ou seja, com pouco, mas fazendo muito. Faltam apoios a Shella. Como última questão, consoante ao tema, qual seria o conselho que o senhor deixa para o pessoal de hoje? Nos assiste. O conselho é ler mais. E quando eu falo em ler, não estou a falar só de pegar livros e passar os olhos em folhas, não. Ler está ligado a observar. Ler está ligado a ver. Por isso é que em latim, e nós que ensinamos português, língua estrangeira, por um processo cognitivo, não ensinamos o verbo ver, se não ensinamos o verbo ler. E não ensinamos o verbo ler, se não ensinamos o verbo ver. Estão intrinsecamente ligados estes dois verbos. Legere, em latim, significa observar, significa ver com precisão, não simplesmente passar os olhos em folhas. Portanto, o conselho que deixamos é que os nossos amigos internautas, telespectadores, passem a ler mais, ler livros e ler os assuntos da sociedade com um olhar crítico, com um olhar humano, do Homo sapiens, com um olhar voltado para as causas sociais, um olhar voltado para o bem-estar da humanidade. E quem quiser ser escritor, continue com este sonho, faça sacrifícios de ler bons escritores e maus escritores e recorra às editoras, insista. Se tiver algum dinheirito,
será mais fácil lançar uma obra. Se não tiver, como acontece com muita gente, deve pautar, em primeiro lugar, pela formação artístico-literária de qualidade e, tendo então qualidade, verá que será como mel. Será como mel, quero dizer, ele, aqui usando uma metáfora, ele não terá que correr tanto atrás das editoras. Ele terá as editoras a correrem atrás de si. Então, muitas vezes, resumindo isto, quero dizer, não precisamos correr atrás das plantas, precisamos cuidar do nosso jardim, que lá terá plantas. Está a ver a linguagem artística, como é que funciona a linguagem artística? Sim, sim. Eu poderia dizer isso em uma palavra, que é aposte na formação e na tua imagem. Seja bom quando fores bom, então as editoras vão com certeza procurar por ti. Bem, senhor João Fernando André, muito obrigada. Chegamos ao fim da nossa live. Gostaria também de chamar o Edmilson Praia, responsável do marketing e comunicação, para as considerações finais. Bem, Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? conseguimos ouvir, Praia. Sim, sendo assim, já vem aí o meu nome. Eu sou Edmilson Delfim Praia, responsável da área de marketing e comunicação da editora Shella. E antes de tudo, eu quero agradecer aos nossos convidados, a moderadora Chelsea Barbosa e o convidado, vamos assim dizer, como relator João Fernando André. Foi muito bom, já estamos mesmo no fim, e eu queria simplesmente pôr alguns traços no texto. É que a editora Shella, né, está em quase todas as redes sociais que a gente, vamos assim dizer, utiliza, assim sendo o Facebook, é só escrever editora Shella, o WhatsApp, e aqui tem o número do WhatsApp caso queiram entrar em contato. Ainda assim, também mesmo no Facebook, na página, tem os números e tem os panfletos, os flyers, que tem todas as informações. E temos a página no Instagram, podem já seguir, né? E além da página do Instagram, temos o canal no YouTube da editora Shella e normalmente o vencedor desta live com mais perguntas foi o Nunes Bartolomeu. Ele tem um prêmio de um livro, depois eu falarei com ele no off. Nunes Bartolomeu pode nos escrever para a página. E uma das coisas que eu queria realçar também, ao tocar, né, é que estamos num ponto, né, em que quem trazer um convidado, vamos assim dizer, ou um cliente para a editora Shella, ele terá 10% do pagamento, ou seja, do custo. Então, estejam à vontade e muito obrigado mais uma vez. Isso era isso que eu queria dizer. E eu dou a palavra a Shella Barbosa, sendo a moderadora da live. Bem, mais uma vez gostaria de agradecer a todos. Obrigada, Edmilson Praia. Obrigada, senhor João Antônio Fernandes, desculpa, a todos aqueles que assistiram e que também participaram. E obrigada. Tchau.
Desculpa ali, Chelsea. Deixa que eu vou meter aqui na tela principal o diretor-geral da Shell, né? Eu quero dar algumas considerações. Então, Sim. já seria muito bom. Bem, olá, boa noite a todos. Eu sei que não conseguem me ouvir com uma boa visibilidade, porque estamos sem energia aqui, mas vou tentar ver se consigo ir para o meu escritório e a gente vê se consiga saudar, está mais claro? Sim. Acho que agora tá bom. Boa noite, Célia Barbosa. Boa noite, Dr. João Fernando André. Boa noite, Edmilson. É um grande prazer estar convosco e trabalhar convosco. E hoje foi uma aula magna de literatura e não só, dada pelo Dr. João Fernando André, e por sinal também nosso escritor, autor do livro Lombo, um livro de teoria da literatura, né, que é um grande acervo para nós, escritores angolanos, e não só. E o livro que até hoje já vive em Portugal e noutros pontos do mundo. Então, é sinal que a bagagem que o Dr. João Fernando acabou por depositar durante esta live demonstra quão bom ele é. E vou dizer só simplesmente Barbosa, porque o primeiro nome não consigo pronunciar bem, para a doutora ou escritora, a nossa moderadora, Sheila Barbosa. Chelsea Barbosa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em moderar a nossa live. Dizer que estaremos sempre a bater às tuas portas e esperamos nós que estejas sempre de braços abertos para poder nos atender. E ao Edmilson, né, vamos continuar a trabalhar. A todos quanto assistiram à live, o nosso muito obrigado e acredito que estamos juntos. Então, muito obrigado a todos. Então, ficamos por aqui e até a próxima live.